aqui para o plenário, que agora como é que eu toco nesse microfone? Gil, eu sei que você está com raiva do Cauê e quer multá-lo em R$100 mil, mas coloca a vida de todo mundo em risco. Use máscaras, pelo amor de Deus, deputado. Eu vou fazer isso mesmo. Boa tarde a todas e a todos. A gente está num dia de votação de pauta bastante polêmica aqui na Assembleia Legislativa. Nós vamos votar um projeto que ninguém sabe explicar por que é que nós estamos votando, senão a vontade do governador João Dória de ser carrasco, de extinguir empresas públicas, de demitir servidores públicos, de atacar fundos da população. A gente está numa organização já de alguns dias, conversando com os colegas parlamentares, fazendo um esforço para explicar para quem não entendeu, ajudar a entender que o governador pode simplesmente retirar o projeto, faz um texto corrigido, um texto melhor ao final desse projeto de votação que deve ser derrotado, para ver se a gente consegue fazer, por exemplo, o Bruno Lima entender que ele não pode abraçar cachorrinho e gatinho nas redes sociais e querer vender o zoológico para exploração animal e colocar a girafa na gaiola para cobrar ingresso, porque isso é maltrato também. A gente combate a exploração animal de todas as espécies, não só do cachorrinho e do gatinho. A gente também tem que explicar aqui que vai subir o preço do medicamento, que pode subir o preço de material de equipamentos hospitalares. Mas uma coisa que a gente não falou é do Fundo da Defensoria Pública. Isso demorou para eu entender, porque, como eu disse, esse projeto é bastante complexo. Esse projeto vai confiscar o Fundo da Defensoria Pública, que é um fundo de recursos próprios. Hoje, quando a gente paga custas de processo, esses tantos que o Douglas já teve que pagar para mim, eu já tive que pagar para o Douglas, porque é um tal de um processo outro aqui, vai para um fundo da Defensoria... Ai, ganhei mais uma, hein, Douglas? Vai para o Fundo da Defensoria Pública. E é com esse fundo que a Defensoria Pública se sustenta. Dória quer confiscar esse fundo e colocar a Defensoria Pública. A gente já falou o quanto é machista esse projeto com a extinção da IMESC, né? Que faz os laudos de violência doméstica, que atende mulheres em situação de violência, primeiramente. A mesma coisa é a Defensoria Pública. A vara da família, divórcio, guarda, pensão alimentícias, etc. É a maior parte do trabalho da Defensoria Pública, quase empatado com o atendimento criminal gratuito, que depende desse fundo que Dória quer confiscar. Para além dessa maldade, Dória anuncia no orçamento que já chegou nessa casa a mesma coisa que fez ano passado. Ano passado eu subi aqui nessa tribuna para falar, enxugou o orçamento da pasta da habitação. Manda para a gente na sequência a extinção da CDHU. Enxugou o orçamento da Defensoria. Além de confiscar o fundo a partir das custas da Justiça, que usa a Defensoria para se manter de pé, Dória corta mais de 50 milhões do orçamento da Defensoria Pública e pode inviabilizar o acesso gratuito à justiça no estado de São Paulo. Então, é um corte brutal no atendimento às pessoas mais vulneráveis, no acesso gratuito à saúde, mas eu tenho certeza que é um ataque ainda mais brutal para as mulheres vítimas de violência, para as mulheres vítimas de violência doméstica, para as crianças cujas mães e os parentes recorrem à justiça gratuita para resolver os problemas familiares. Então, hoje, nós vamos estar armados aqui na Assembleia Legislativa. Está todo mundo me perguntando por que a gente está obstruindo, e eu vou explicar mais uma vez para tentar explicitar. Nós não temos, por enquanto, a maioria, mas eu tenho fé no bom senso. Acho que, com o tempo, alguns parlamentares podem ser convencidos e mudar de lugar. Mas o governo também não tem a maioria para aprovar esse projeto sozinho. Então, cabe a nós, da oposição, não votar. Não dá quórum. Quem votar, mesmo que em abstenção, como a gente assistiu aqui na tentativa de votação passada, mesmo que contrário, ajuda o governo. O governo precisa de ter 48 votos, 48 votantes para validar a votação. 48 votantes, sim, não, abstenção e etc., valida a votação. E aí vence o voto da maioria, e a gente sabe que a maioria aqui está pelo sim. Então, nos resta não deixá-los atingir 48 votantes. Eles não têm 48. No nosso cálculo está entre 46 e 47, que tem um coleguinha ali, meio indefinido, que estamos conversando com ele. Mas no que depender da gente, esse projeto não sai. O governador vai ter que rever o orçamento também, porque mandou o orçamento todo baseado numa legislação que ainda não existe, que é o 529.
Vou aproveitar só mais um minutinho aqui, emendar numa reclamação, presidente, para falar de um outro tema. Ano passado, procurei a presidência da casa, acho que várias mulheres aqui, parlamentares como eu, esse ano aumentou muito o número de mulheres presentes aqui nessa casa, ainda bem, sofrem violência de gênero política. A violência de gênero política se manifesta de forma sutis, como cotidianamente todas as minhas colegas relatam que a sua aparência é motivo de debate. Se está bem vestida, se está gorda, se está magra, se é considerada bonita, se é considerada feia, cantadas, mão prolongada na cintura, mão na perna, mão na coxa, é o que a gente enfrenta no dia a dia dos corredores por ser parlamentar eleita. Apesar de ter que enfrentar os meus colegas falando tão alto que eu não consigo me concentrar durante o meu tempo na tribuna, a gente resiste aqui, como mulher parlamentar, firme e forte para fazer aquele trabalho pelo qual a gente foi eleita. Ano passado, um garoto descobriu meu número, me ligou, me assediou, me xingou, fez plantão na porta do meu gabinete, tive que pedir ajuda à presidência da casa, e nessa ocasião a gente foi muito parceiro, a casa me atendeu. E vocês conseguem imaginar que eu pedia companhia para andar pelos corredores do meu próprio trabalho. Não consigo imaginar outra situação em que os meus colegas homens tenham que pedir companhia pela sua condição de gênero, que tenha que ter medo do trabalho pela sua condição de gênero. Esse garoto chamado de assediador me processou, queria 35 mil de danos morais, por eu tê-lo chamado da palavra que lhe cabe, assediador. Ontem, a justiça definiu que eu tenho razão, que o que ele fez contra mim deu margem para que eu chamasse. Deputada. Para a conclusão, ele foi condenado ontem a pagar as custas dos meus advogados. Eu considero isso uma vitória simbólica de todas as mulheres, mas eu venho aqui para dizer que, apesar de me chamarem de Vanessa da Mata, apesar de o meu cabelo ser motivo de debate, apesar de eu engordar e emagrecer ser motivo de debate... Para a conclusão, deputada, já passaram 2 minutos. Nós, mulheres, somos... e políticas eleitas, eu sou uma parlamentar eleita, e esse movimento de colocar a mulher nesse lugar não tem volta e não tem recrudescimento. Nós seguiremos firmes, apesar das dificuldades impostas a todas nós. Obrigada, presidente. Concluí.